Olá, bom dia, galera do terceiro ano. Aqui é a Valquíria. Hoje vamos falar sobre revisão. Vamos fazer uma revisão sobre o que aprendemos durante esse semestre. Hoje nós dividimos em duas partes para não ficar uma coisa bem repetitiva, bem chata, bem comprida. Eu vou falar sobre essa primeira parte e o José Marcos sobre uma segunda parte. Espero que vocês assistam os dois vídeos para que tenham um melhor entendimento e um bom desempenho na prova, né, que vai ser realizada amanhã. Então, vamos lá. A primeira coisa, vamos falar sobre herança mendeliana na espécie humana. Primeiro vamos falar sobre a construção, né, do heredograma e os símbolos, o que cada um significa. Bom, como nós sabemos, na espécie humana, os estudos genéticos não são utilizados cruzamentos dirigidos, como se faz com outras espécies, como em animais ou plantas, né? O trabalho do geneticista humano consiste em analisar os membros de uma ou mais famílias, mas que haja portadores do estado da característica em estudo ou tentativa de estabelecer padrões de herança. A relação de parentesco entre os membros das famílias são representados por meio de um heredograma, ou como também é conhecido, né, como heranças genealógicas, as árvores genealógicas. Diagramas que facilitam a visualização da transmissão e dos comportamentos das características hereditárias ao longo das gerações. Nos heredogramas, como vemos aqui na imagem, os indivíduos do sexo masculino são representados por quadrado, sem pigmentação. Os indivíduos do sexo feminino é representado pelo círculo, sem nenhuma pigmentação. A criança por um triângulo. Os indivíduos do sexo desconhecido são representados por um losango, já que a pessoa do sexo masculino com a pigmentação, ele o indivíduo com anomalia que está sendo estudado, né, no problema. E aqui temos o indivíduo do sexo feminino também com anomalia. Aqui temos um cruzamento de descendentes com um descendente. Aqui temos um cruzamento consanguíneo com descendente, que é representado por dois traços. E aqui vemos dois irmãos. Agora vamos falar sobre heredogramas e probabilidades. No livro de vocês, na página 24, tem um problemazinho. Vamos aqui tentar resolver ele para que haja um entendimento melhor, né? Ele fala o seguinte: o albinismo tipo 1 na espécie humana é condicionado por um alelo recessivo, que é o azinho. A pessoa com genótipos azinho são albinas, com pele, cabelo e olhos muito claros, em virtude da ausência da pigmentação ou da melanina. Pessoas com pele com pelo menos um alelo azão no genótipo, azão ou azão-azinho, tem pigmentação normal. Então vamos lá. Pedro tem pigmentação normal na sua pele e seus pais também são normais. Sua avó materna e seu avô paterno, porém, são albinos. Maria também não é albina e, por parte de mãe, nunca houve, nem na mais remota ancestralidade, algum caso de albinismo. O pai de Maria também é normal, mas seu avô paterno era albino. Pedro e Maria procuraram um geneticista para pedir esclarecimentos e aconselhamento genético. O casal tinha as seguintes perguntas: há alguma chance de termos filhos albinos?
Letra B. Se tiver um filho albino, qual a probabilidade de ter outro também albino? Então, vamos lá. A solução é a primeira parte, o primeiro passo, quando você vê um problema assim, é construir um heredograma com a relação da família, né? Aqui temos o avô paterno de Pedro, que é albino, que casou com a avó paterna de Pedro, que era normal. Gerou o pai de Pedro, que é normal. E aqui temos os avós maternos. Aqui tem o avô materno, que é normal, que casou com a avó materna, que é albina. Tiveram a mãe de Pedro, que também era normal, que os dois casaram aqui e tiveram Pedro de pigmentação normal. Aqui temos os avós maternos de Maria, que são normais, que geraram a mãe de Maria, que é normal. Aqui temos o avô paterno de Maria, que é albino, que casou com a avó de Maria, que é normal. Geraram a mãe de Maria, que é normal. E eles casaram, tiveram Maria de pigmentação também normal. Em seguida, nós denominamos os genótipos. Depois de montar a árvore, né, vamos denominar os genótipos. Aqui temos o avô de Pedro, que é albino, então ele está aqui, ó, azinho, que casou com a avó de Pedro. Porém, não sabemos se ela é azão ou azinho. Quando não sabemos, o que temos que fazer? Colocar o azão seguido de um traço, que significa que não sabemos se ele é homozigoto dominante ou heterozigoto. Então, aqui, Pedro, sabemos, ou o pai de Pedro, ele é heterozigoto, né? E Pedro também não sabemos se é homozigoto ou heterozigoto, porque ele pega um alelo da mãe e um alelo do pai, porém não sabemos se ele é homozigoto ou heterozigoto. Do mesmo lado aqui em Maria. Aqui sabemos que o pai dela e a mãe dela são homozigoto dominante e os avós dela aqui maternos são. Não sabemos, aliás, se a mãe dela, a avó de Maria materna, se é paterna, aliás, se é dominante, homozigoto dominante ou se é heterozigoto. E o avô paterno dela é recessivo porque ele tem anomalia. Aqui tem a mãe de Maria, ou o pai de Maria, que é heterozigoto. E Maria também não sabemos, pois ela pega um alelo do pai e um alelo da mãe. Então, fazemos o A seguido de um traço. Agora vamos responder nessa pergunta, primeira pergunta deles, que qual a chance de a criança filha do casal nascer albina? Então, a primeira pergunta, a resposta é afirmativa. Uma vez que Pedro e Maria podem ser heterozigotos, passam então a estimar a probabilidade de ambos serem portadores do alelo para albinismo, pois somente nesse caso eles poderiam ter a criança albina. Como são albinos, concluímos que são portadores do alelo azão. A probabilidade de Pedro ser heterozigoto é de 2/3, porque fizemos esse cruzamento aqui, fizemos o quadro e cruzamos azão com azão, azão com azinho, azinho com azão, azinho e azinho com azinho, azinho. Como sabemos que Pedro não é albino, então anulamos essa opção aqui, ó, anulamos aqui o azinho, então a probabilidade dele ser heterozigoto é de 2/3, azão com azinho sobre esse daqui, de 2/3. Pois ele pode ter recebido um alelo azão do pai e um azinho da mãe, ou um alelo azão do pai e um alelo azinho da mãe.
ou recebido um alelo azinho do pai e um azão da mãe, ou um azão do pai e um azão da mãe. Lembrando-se que Pedro não é albino e, portanto, não recebeu alelo recessivo de nenhum dos pais. Vamos aqui. A probabilidade de Maria ser portadora do alelo albinismo é de 1/2. Isso porque, se assumimos que o alelo azão de seu genótipo é provenientemente da mãe, supostamente homozigota azão-azão, pois nunca houve nenhuma ancestralidade no caso de albinismo. De seu pai heterozigoto, azão-azinho, Maria pode ter recebido o alelo com chance de 1/2, como vemos aqui no quadro. Um futuro filho de Pedro e Maria, simultaneamente, o seguinte mas de Maria será albino se ocorrer simultaneamente um dos seguintes eventos. O primeiro evento, Pedro ser heterozigótico, e a probabilidade é de 2/3. O segundo evento, Maria ser heterozigota, com a probabilidade de 1/2. E o terceiro evento, Pedro e Maria transmitirem o alelo azinho ao filho. A probabilidade é de 1/4. Então, nós vamos pegar aqui 2/3, multiplicar sobre 1/2 e multiplicar sobre 1/4, que dá igual 2/24. Então, simplificamos aqui por 2, 2 dividido por 2 que dá 1, 24 dividido por 2 que dá 12. Então, essa aqui 1/12, que é a probabilidade. A segunda pergunta do casal acrescenta a um dado interessante ao problema. Se Pedro e Maria tiverem efetivamente uma criança albina, as dúvidas sobre seu genótipo deixarão de existir, pois nesse caso eles certamente serão heterozigóticos. Assim, o risco de uma próxima criança, filho do casal, vir a ser albina é de 1/4, que é a mesma coisa de 25%. Certo? Agora vamos falar um pouco sobre as variações do modelo mendeliano de heranças. A primeira herança são os alelos letais. Em 1905, o biólogo Lucien Quentin observou que o cruzamento de camundongos de pelagem amarela produzia uma descendência construída por 2/3 de indivíduos amarelos e 1/3 de indivíduos de cruzamento cinzento. A proporção de 2/1, por sua vez, o cruzamento de camundongos cinzentos geravam apenas descendentes cinzentos. Quentin concluiu que a pelagem cinzenta dos camundongos é condicionada por um alelo recessivo azão e que a pelagem amarela seria condicionada por um alelo dominante azão. Para explicar a proporção 2/1 em vez de 3/1, ele propôs a hipótese de que o alelo que a pelagem amarela seria letal em condições homozigóticas. O modo de camundongos portadores do genótipo azão-azão morreria logo no início do desenvolvimento embrionário. Consequentemente, os camundongos de pelagem amarela seriam sempre heterozigotos.
A hipótese levada de Kelton foi confirmada anos mais tarde, quando outros pesquisadores demonstraram que a partir de 25% dos embriões resultantes do cruzamento entre camundongos de pelagem amarela morreram precocemente no útero das fêmeas. Ou seja, aqui, eles cruzaram os camundongos, né, amarelos, e os camundongos, os indivíduos desses cruzamentos que possuíam os indivíduos homozigóticos que possuíam os alelos azão, eles morriam ainda no início da gestação, ainda embriões. Assim, a descendência do cruzamento de camundongos amarelos heterozigotos é constituído por 2 indivíduos amarelos, né, para um indivíduo cinzento, azão. Então, eles ainda morriam no útero da mãe. O mesmo fenômeno acontece com outro evento chamado nanismo, que é a acondroplasia. Os alelos causam a morte ainda embrião, quando o bebê ainda está no começo da gravidez, lá no útero da mãe. Agora temos os alelos múltiplos. Outro conceito desenvolvido nos primórdios da genética foi os alelos múltiplos, de que um gene, de acordo com esse conceito, um gene pode ocorrer na população em 3 ou mais formas alélicas, embora cada indivíduo diploide sempre apresente apenas 2 exemplares de cada gene, um provenientemente de cada genitor. Um dos primeiros casos que foi conhecido, que foi estudado, né, sobre esses alelos múltiplos, foi um gene para a cor de um certo tipo de pelagem de coelhos. Esse gene apresenta-se em 4 formas alélicas. Cesão, que determina a pelagem castanho acinzentada selvagem, ou agute, Czinho, CH, que determina a pelagem cinzenta, chinchila, que é CH, que determina a pelagem branca com extremidades escuras, e o Himalaia, representado pelo Czinho, que condiciona a pelagem branca, albina. O alelo Cesão comporta-se como dominante e os outros 3 alelos, o alelo CH recessivo em relação a Cesão, comporta-se como dominante sobre, finalmente é recessivo em relação aos outros 3 alelos. A relação de dominância entre é recessivo entre C e a CH, aliás, e é dominante sobre o Czinho. Este finalmente é recessivo em relação aos outros 3 alelos. A relação de dominância entre 4 alelos podem ser representadas por Czão, Czinho CH, Czinho H e Czinho. Como os alelos ocorrem em pares de indivíduos, há 10 tipos possíveis de genótipos que em coelhos, quanto esse gene, e 4 de fenótipos: Czinho Czinho CH, Czinho H e Czinho para a pelagem selvagem. Czinho CH, Czinho CH, Czinho CH, Czinho CH e Czinho CHC para o chinchila,
Czinho-CH, Czinho-H, Czinho-H e Czinho-HC, Czinho para o Himalaia e Czinho para o albino. Aqui temos a dominância incompleta. Os estudos mostraram que certos casos de fenótipo dos indivíduos heterozigóticos é intermediário entre os fenótipos dos dois homozigóticos. Nesse caso, fala de dominância incompleta entre os alelos. Por exemplo, uma planta, boca de leão, dos indivíduos homozigóticos para dados alelos de determinada gene tem uma flor vermelha e os homozigóticos para outro alelo têm flores brancas e os heterozigóticos têm flores cor-de-rosa. A explicação é que dois alelos do gene da cor da flor funcionam normalmente determinando a síntese de pigmentos, enquanto outro alelo seria inativo, não determinado a síntese de pigmento. As plantas homozigóticas que apresentam dois alelos funcionais para síntese de pigmento vermelho produzem uma quantidade tal que as flores têm coloração vermelha intensa. Indivíduos heterozigotos que apenas um alelo funcional do gene produzem cerca de metade do pigmento, formando pelos homozigóticos, de modo que a cor das pétalas mais claras, cor-de-rosa. Indivíduos homozigóticos paralelo não funcional têm flores brancas, uma vez que não produzem pigmento. A dominância incompleta dos geneticistas costuma apresentar um gene em questão por uma letra maiúscula, acompanhada de um índice diferenciais dos alelos. Por exemplo, podemos escolher a letra F para representar um gene responsável pela cor da flor boca de leão. E os indivíduos índices Vzão e Bzão para indicar os alelos para a cor vermelha. FVzinho para a cor branca e FBzão para o genótipo de 3 tipos de plantas. Seriam Fzão, Fzinho, Fzão, Fzinho para flores vermelhas, Fzão, Bzinho para Fzão, Bzinho para flores brancas, Fzão, Bzinho com flores cor-de-rosa. Outro exemplo de dominância incompleta é a cor da plumagem das galinhas, das variedades analusa, em que aves homozigóticas, pezão, pezinho, têm plumagem preta. Aves homozigóticas, pezão, pezinho, têm plumagem branca. E aves homozigóticas, pezão, pezinho, têm plumagem cinza azulada. E aqui temos a codominância, que não devemos deixar confundir. Há casos que indivíduos heterozigotos para determinado gene expressam simultaneamente os fenótipos dos dois tipos de indivíduos homozigóticos, ou seja, ele vai expressar o gene, os fenótipos do pai e da mãe de forma igual. O fenômeno que os geneticistas dominam codominância. Isso ocorre porque os dois alelos de gene são funcionais, de modo que o indivíduo heterozigótico possui os produtos de ambos alelos, apresentam uma característica dos homozigóticos para cada alelo.
O tipo de relação. Dominância completa. Os indivíduos heterozigóticos apresentam o mesmo fenótipo que um dos homozigóticos. A dominância incompleta. Os indivíduos heterozigóticos apresentam um fenótipo intermediário entre os homozigóticos. Os indivíduos heterozigóticos apresentam ambos os fenótipos dos homozigóticos. Na espécie humana, o sistema MN, os grupos sanguíneos de caso, é um caso de alelos codominantes. Nesse sistema, há 3 fenótipos denominados M, N e MN, condicionado por 2 alelos de um gene AG, Mzinho, azão, Gzinho, N, e o alelo azão, Gmzinho, determina a presença de uma substância imunogênica na membrana. Substância imunogênica na qual é qualquer substância capaz de induzir a formação de anticorpos contra si em indivíduos que não possuem. As substâncias imunogênicas de hemácias são denominadas aglutinogênios, pois ao agir com anticorpos específicos dominam nas aglutininas, que provocam a aglutinação das hemácias. Pessoas homozigóticas, azão, Gzinho, M, apresentam apenas aglutinogênios, Mzão, nas hemácias pertencente ao grupo sanguíneo Mzão. Pessoas homozigóticas, azão, Gzinho, N, apresentam apenas aglutinogênio N nas hemácias pertencendo ao grupo sanguíneo N. Pessoas heterozigóticas, azão, Gzinho, N, têm ambos os aglutinogênios nas hemácias pertencendo ao grupo sanguíneo M, N. Então é isso, pessoal. Bons estudos. Espero ter ajudado vocês nesse período. Foi muito bom estar com vocês. Assistam, por favor, a revisão. Boa prova e queremos ver o resultado, viu? Qualquer dúvida, assistam nossos últimos vídeos, nossas aulas. Estão todas postadas no YouTube, lá no canal do professor Wesley. Estudem, pessoal, porque isso vocês vão levar para a vida. Não é apenas para agora, para o terceiro ano, é para a vida, viu? E obrigado e até a próxima.